Oi, gente. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a Aline, sou psicóloga clínica e o foco do meu trabalho tem sido autoestima e também relações raciais. Justamente por esse motivo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para estar conversando com vocês, né, sobre essa data que é tão importante, que é esse 13 de maio, e explicar os desdobramentos dessa data, o que aconteceu e tudo mais, e o que interfere até hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Para quem não sabe, no dia 3 de maio de 1888 foi abolida a escravatura no Brasil. Mas só que não, né? Porque muitas pessoas ainda têm essa ideia de que a partir dali os escravizados foram libertos e que essa questão tá super bem resolvida e foi tudo muito bem esclarecido, que foi tudo, tá tudo ok. A partir daquela data tá tudo ok no nosso Brasil e isso, infelizmente, não é uma verdade. As coisas não estão tudo ok, né? Até porque, historicamente falando, nós temos mais tempo de história num regime escravocrata do que mais tempo na liberdade. E tem mais ainda um agravante diante disso tudo, é porque nós não nos resolvemos historicamente com isso. Isso ainda é uma coisa que causa muito incômodo nas nossas relações e vai ter N desdobramentos a partir de então, como racismo estrutural, racismo institucional, democracia racial. Então, é assim, as coisas não foram resolvidas, então virando uma bola de neve e tudo mais. Isso tem N autores que vão tratar sobre esse assunto, que vão dizer que sim, a gente precisa estar resolvendo essas coisas para que a gente possa evoluir, não só historicamente, mas como seres humanos e como sociedade brasileira. Um pouquinho do diálogo que eu vim trazer aqui para vocês hoje é sobre os desdobramentos disso ao longo da história, ao longo do que aconteceu e como isso interfere nas nossas relações, e aí que entra a minha área, enfim, psicologicamente também, como que isso vai acabar interferindo. Nisso eu resolvi trazer para vocês um diálogo sobre famílias interraciais, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, considero importante estar estudando como que se deu o processo de miscigenação no Brasil, como que foi essa construção dessas famílias, né, e tudo mais, porque a partir de então tínhamos três raças, digamos assim, né? Tínhamos os índios que já habitavam aqui, tínhamos os negros que foram escravizados e os brancos também que vieram colonizar esse país. Logo, vão vir outras pessoas também, que foram os imigrantes que vieram para cá. Então tem todo esse processo assim que eu acho que não cabe a mim aprofundar muito, porque senão vai acabar fugindo um pouquinho do tema. Mas para você que tiver um pouco mais de curiosidade, eu considero importante estar estudando sim, até para entender um pouco mais do que é esse Brasil, né? Eu acho que quando a gente se apega mesmo, que a gente vai lá e toma posse das nossas histórias, a gente consegue entender o que somos e para onde vamos. Como eu estava dizendo, eu gostaria de estar conversando com vocês sobre as famílias interraciais. O que se configura primeiro uma família, né? Muita gente ainda tem a ideia de que uma família é aquele clássico, família de comercial de margarina, que é o pai, a mãe e os filhos. Só que existem outras formas de se configurar uma família também, por exemplo, a avó que cria os netos, ou a mãe que é solo, né? Que lembrando aqui, vale sempre lembrar que solteira, mãe solteira não configura uma mãe, porque Estado Civil não quer dizer isso, né? Não faz parte disso. Então, essas configurações de mãe solo, essas configurações também de famílias que acabam não tendo um pai ali presente. Então, quer dizer que elas não são famílias? Acredito que não, né? Então, diante disso, explicar também o que é esse conceito de interracial. Interracial quer dizer que essa família é configurada por mais de uma raça. Então, pode ter nessa família constituída por pessoas brancas, por pessoas negras, pessoas asiáticas, ou seja, pessoas de étnico-raças diferentes ali que vão estar constituindo esse grupo familiar. Tá, Aline, o que isso pode estar vindo a afetar, pode estar acarretando na vida das pessoas? Como eu disse, nós somos um povo que não se ateve
não se apropriou de suas histórias e de coisas não resolvidas. E que isso pode sim acabar interferindo nas relações familiares. O que eu quero trazer mais como exemplo aqui para você seria o caso de pessoas negras em famílias de pessoas não negras, no caso brancas ou outras raças, enfim. E de que como esse assunto que às vezes não pode ser tão esclarecido, pode sim que acabar acarretando, né? Um exemplo que eu tenho que trazer para vocês, por exemplo, é um pai e uma mãe, por exemplo, que tem um filho e esse filho nasce talvez branco com alguns traços negros. Então, às vezes ali, por questões não resolvidas, pode-se ter um preconceito com os traços negros dessa criança, por exemplo, cabelo, nariz, ou até mesmo durante a gestação. É comum em algumas famílias interraciais aquele pensamento do tipo, ai, mas tomara que não nasça com cabelo ruim. Ai, mas tomara que não nasça assim. Tomara que não nasça desse jeito, do outro jeito. E geralmente esses traços que são renegados, que não querem que a criança nasça, são traços físicos, né, ligados a pessoas negras. O que pode estar acontecendo também é, dentro desse ambiente familiar, a pessoa que é negra, ela não se deparar de como que funciona essa coisa toda do racismo e tudo mais, e ela ir passando por isso na vida. Então ela passa por diversos sofrimentos. Às vezes todas as pessoas ali no ambiente familiar tendem a compreensão de que sim, que ela está passando por racismo, por outras situações, porque sim, é uma pessoa negra, mas a pessoa, com uma forma de enfrentamento, tende a acreditar que não é por isso, que são por outros motivos que não este. E às vezes é preciso respeitar também esse processo da pessoa para que ela possa ter força suficiente de encarar isso, de reconhecer que, tipo, poxa, tudo isso que eu passei na minha vida pode ser porque eu era uma pessoa negra, e geralmente é. Então são essas questões, assim, que eu quero estar trazendo para vocês também. Além do caso também de que às vezes pessoas brancas vão se relacionar com pessoas negras, e naquele momento que vai apresentar para a família, todo mundo fica naquele estado de choque, de que tipo, quem é essa pessoa que você está querendo trazer para nossa família? Essa pessoa não vai ser bem aceita. Então, existem histórias, principalmente, de que essas pessoas brancas, quando se relacionam com pessoas negras, são excluídas desse ambiente, né, familiar também. E também tem um caso também que, tipo, tem famílias e que isso é um assunto muito esclarecido, muito apontado, super bem resolvido, e que a partir disso vão lutar suas práticas cotidianas, suas práticas de vida, tudo aquilo em que ela acredita. E a maior problemática que eu vejo disso tudo é que famílias que não tendem isso bem resolvidos tendem a continuar repetindo padrões racistas nas suas relações. E às vezes isso repercute em falas, repercute na negação do que a pessoa está sentindo, ou na diminuição do outro. Então, por isso, essa necessidade de sim, de a gente estar conversando sobre esse assunto, de estar pautando sobre isso. E é isso que eu venho trazendo aqui, um pouco também dos conteúdos que eu venho apresentando nas redes sociais, de que é um assunto que precisa sim ser falado, mas que não necessariamente precisa ser um assunto ríspido, precisa ser uma coisa que vai levar à acusação o tempo todo. Eu acho que quando a gente se abre a essa forma de conhecimento, quando a gente se abre ao novo, e quando a gente assume também de que, tipo, nossa, por que eu sou assim, que eu tô fazendo isso e quero mudar, como que a gente pode estar fazendo isso? Porque enquanto a gente não se resolver nessa questão, a sensação que eu tenho é que, tipo, a gente sempre vai estar se devendo historicamente, que a gente não vai pular essa barreira que a gente enfrenta. E isso, essa não resolução nas famílias, esse não abordar esse assunto, esse perpetuar desse racismo, vai trazendo sofrimentos para as pessoas. Sofrimento do tipo de ter uma autoestima baixa, de não se reconhecer, de ter laços familiares quebrados mesmo, assim, bem... Fica uma coisa bem tensa, assim, porque acreditem, né, que eu vou até trazer
essa autora aqui, para estar exemplificando aqui para vocês, que no Brasil, sim, você é capaz de casar com uma pessoa negra, você é capaz de ter amigos negros, se relacionar com pessoas negras e ainda assim você ser racista. Uma coisa não exclui a outra. Então, é trazer esse cuidado, vamos repensar nossas atitudes, vamos repensar como que estão sendo feitas essas configurações familiares e o que a gente quer a partir disso. Será que é um assunto que tá tudo certo comigo, que tá tudo bem, que na minha família isso é bem resolvido? Porque, sinceramente, na minha, apesar de ser uma família negra, era um assunto que não era tão bem abordado, mas assim, quando a gente sai disso, quando a gente sai daquele núcleo, a gente tem que se haver com isso, né? Então, por esse motivo, resolvi estar trazendo um pouco dessa reflexão aqui para vocês e eu vou estar indicando 2 autores aqui para vocês. Primeiro, para quem quiser estudar um pouco mais essa coisa da miscigenação, de como que se deu esse processo também, eu recomendo esse livro aqui, Abadias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro. É um livro bem interessante para estar falando sobre essas questões e outras que o livro aborda, mas principalmente por que essa necessidade desse processo de miscigenação na cultura, na sociedade brasileira também. Um outro livro que eu estou indicando aqui para vocês é esse da Lia Weine-Schuckmann, que é Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, que vai explicar muito bem como que se dá essa questão racial no meio familiar e como que isso também pode estar sendo dialogado e resolvido. Espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando os conteúdos tanto no Facebook quanto no Instagram. Se você curtiu esse vídeo, se você acha que ele é pertinente, se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo. E se você conhecer alguém que tem uma família interracial, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Vamos promover sempre esse diálogo aberto e sincero, e que eu acredito que isso sim pode estar mudando essas configurações que talvez de coisas não resolvidas aí, tá bom? Um grande beijo para vocês e muito obrigada.